Olá a todos, dando continuidade aqui então, aula 6 de Direito Penal 1. Vamos falar hoje sobre a norma penal. Tivemos na aula 5 as lições a respeito das fontes do direito penal. Falamos nas aulas anteriores dos princípios, das características, conceitos do direito penal, evolução, escolas, e agora chegamos em uma das matérias mais importantes do curso, que é a respeito da norma penal. Segundo o princípio da reserva legal, pelo fato de lidarmos com o direito de liberdade dos cidadãos, pode-se fazer tudo aquilo que não esteja expressamente proibido na lei. Aquilo que não é proibido, então, é permitido. É o que traz o conteúdo da norma penal. Não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Estudamos no roteiro 4, na aula 4, na 3 e 4, aliás, a respeito dos princípios limitadores do poder punitivo estatal. Entre eles estavam o princípio da reserva legal e o princípio da legalidade, que diziam que tudo aquilo que não está proibido por lei está permitido, e só haverá crime se houver anteriormente uma lei que o defina. E só haverá pena se houver um tipo penal prevendo aquela cominação de pena por parte do Estado. Então, embora uma conduta do agente possa ser reprovável socialmente, se esta não houver um tipo penal incriminador proibindo, o indivíduo poderá praticá-la sem que lhe seja aplicada qualquer tipo de sanção penal. Só vai ser crime aquilo que a lei disser que é crime. Se a lei não disser que é crime, aquela conduta não é uma conduta criminosa, ela não vai ter nenhum tipo de reprovação penal. É possível que ela possua uma reprovação social, por exemplo, ao cruzar com nossos vizinhos sem cumprimentá-los ou não cuidarmos de nossa higiene pessoal, não nos levará a receber uma sanção penal estatal. Esse é um exemplo que o Rogério Greco traz, que se a gente cruzar com nossos vizinhos no elevador, na escada, no condomínio ou numa casa vizinha, e se a gente não cumprimentá-los, tudo bem, não vai ser uma sanção penal. Se a gente não tomar banho, a gente não passar desodorante, não escovar os dentes, também a gente não vai ser preso por isso. Não existe um crime de não tomar banho. O que a gente pode ter são sanções sociais. A gente pode ter algum tipo de represália social. Então a sanção que recebemos ela nunca vai ser penal nesse caso, mas sim de natureza social. A reprovação vem da sociedade, mas não do direito penal. Aqui trazendo mais um princípio limitador do poder punitivo estatal que a gente estudou, é o princípio da intervenção mínima, que limita as atividades do legislador a proibir apenas aquelas relações do direito penal, aliás, que o direito penal não interfira nas relações e proteja apenas os bens jurídicos imprescindíveis para a manutenção da sociedade. O princípio da intervenção mínima diz que o direito penal só deve tutelar aqueles bens que sejam vitais, aqueles bens que sejam imprescindíveis, necessários para a manutenção da sociedade. Então, dessa forma, um simples fato de não tomar um banho ou de não cumprimentar um vizinho não é algo que é vital para a manutenção da sociedade. Então, o direito penal não tem nada que interferir. O que a gente aprendeu nas aulas passadas, que o direito penal em um Estado democrático de direito, ele é necessariamente mínimo. O direito penal como a última ratio, a última alternativa. Então, se a lei não está proibindo, tudo é permitido. E aí vem uma teoria de Binding, que a gente vai falar a respeito dela. O que significa essa teoria de Binding? Também conhecida como a teoria das normas e parte do estudo do tipo penal para analisar o comportamento daquele que o infringe, daquele que a gente considera como o criminoso. Então, para o Binding, um criminoso, ao cometer um crime, não infringe a lei, mas sim a norma penal nela contida. O Binding traz uma diferenciação entre lei e norma. A matéria que estamos estudando agora dentro de direito penal é a norma penal. E para Binding, norma penal e lei penal são diferentes. O tipo penal, o artigo, por exemplo, 121, que trata do delito de homicídio, de matar alguém, o tipo penal traz uma estrutura imperativa, algo que impõe alguma coisa, que manda alguma coisa. Então, o indivíduo, ao praticar a conduta típica,
cumprir aquilo que está previsto no tipo penal, ele não estaria desobedecendo a lei. Ele estaria desobedecendo a norma penal, que a norma penal é o conteúdo do tipo penal, enquanto a lei penal é apenas a forma. Então, a norma contém o caráter mandamental proibitivo. É a norma que diz o que é proibido, enquanto a lei possui, aliás, aqui é possui, apenas um mero caráter descritivo da conduta considerada ilegal. A lei descreve aquilo que é crime e a norma contém um caráter proibitivo daquela conduta. A lei é a forma e a norma é o conteúdo. Por exemplo, no delito de homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal, está escrito matar alguém. É isso que a lei penal fala: matar alguém. A estrutura verbal está no imperativo, como se mandasse o indivíduo matar alguém. É como se a lei falasse mate alguém. Se a lei fala mate alguém, é para você matar? Não, está dizendo que mate alguém e tenha uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. A lei, o conteúdo do tipo penal é a norma. A lei é apenas a forma. A forma está dizendo matar alguém, 6 a 20 anos de pena de reclusão. Então a estrutura verbal está no imperativo, ela está mandando, como se estivesse mandando o indivíduo matar alguém, mas o que ela quer dizer é o quê? Mate alguém e tenha uma pena de 6 a 20 anos. Por isso que Binding defendia que se o criminoso viesse efetivamente a matar uma outra pessoa, ele não estaria desobedecendo ao comando legal, pois essa praticamente manda o que ele faça, mas estaria se contrariando a norma ali implícita de não se fazer. A lei diz matar alguém. A norma diz é proibido matar alguém. A norma, então, é o conteúdo, enquanto a lei é apenas a forma, aquilo que está escrito. Mas aquilo que está contido no que está escrito, a gente chama de norma, que é a diferença da teoria de Binding. É uma estrutura a respeito do tipo penal. Todo tipo penal vai ter a forma, a lei, e vai ter o conteúdo que está escrito aqui dentro. Esse conteúdo a gente chama de norma penal. E as normas penais possuem diferentes classificações. A primeira diferenciação de classificação delas é em relação às normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras. Pelo nome já é fácil da gente identificar o que isso quer dizer. Mas o Rogério Greco traz que as normas penais no Código Penal não têm a única finalidade de punir aqueles que praticam condutas descritas nos tipos penais incriminadores. No Código Penal, a gente aprendeu nas primeiras aulas que existe uma parte geral destinada à interpretação da lei penal e a parte especial destinada aos tipos penais, aos crimes em espécie. Então, dentro do Código Penal, a gente não vai ter apenas norma penal incriminadora, concorda comigo? Porque a parte geral não vai estar incriminando nenhuma conduta. As incriminações estão apenas na parte especial a partir do artigo 121. Então, dentro do Código Penal, que é o conjunto da parte geral e da especial, a gente tem normas penais incriminadoras e normas penais que não são incriminadoras. Então, existem normas que, ao invés de conter uma proibição, possuem um conteúdo explicativo, que é basicamente o conteúdo da parte geral do Código Penal. Então, o mesmo tem a finalidade de excluir o crime ou isentar o réu de pena. Isso também está na parte geral do Código Penal. A gente chama então essa parte do Código Penal de normas penais não incriminadoras. Pode-se então dividir a norma penal em dois tipos de grupo. Lembrando que a norma penal é o conteúdo da lei, é o conteúdo que você extrai da forma. E esse conteúdo pode ser dividido em normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras. Então, as normas penais incriminadoras, que fazem parte da parte especial do Código Penal, elas têm a função de definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas sob a ameaça de pena. Então, a parte
especial que traz das normas penais incriminadoras tem função de falar o que é crime ou não e, respectivamente, consequentemente, aliás, ameaça, incumbir alguma pena para quem desrespeitar aquela norma. Então, é a norma penal por excelência, consideradas normas penais em sentido estrito, que são aquelas proibitivas, que te proíbem de fazer alguma coisa, ou mandamentais, que te obrigam a fazer algo. Então, os preceitos da norma penal incriminadora, quando se analisa os tipos penais incriminadores, estão presentes dois preceitos. O que isso quer dizer? Dentro da norma penal incriminadora, a gente vai ter tratando aqui dois preceitos diferentes. Primeiro, o preceito primário e depois o preceito secundário. O preceito primário é o encarregado de fazer a descrição detalhada e perfeita da conduta que se procura proibir ou impor, enquanto o preceito secundário tem a função de individualizar a pena, combinando-a em abstrato. Vamos ver como é que funciona isso? Exemplo, o artigo 155 do Código Penal traz o crime de furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. É o preceito primário. E a pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. É o preceito secundário. Então, voltando. O preceito primário é o encarregado de fazer a descrição detalhada e perfeita da conduta que se quer proibir ou impor. Então, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel é a descrição da conduta. Aquilo que tem o caráter mandamental ou proibitivo vai ser sempre o preceito primário, que é a descrição da ação. E o preceito secundário, que tem a função de individualizar a pena, combinando-a em abstrato. Aquilo que traz a respeito da pena é o preceito secundário. Então, a norma penal incriminadora vai ter sempre esses dois preceitos. O primário a descrevendo e o secundário trazendo a descrição de qual seria a sua pena. E as normas penais não incriminadoras, que a gente viu que tem na parte geral do Código Penal, elas possuem as seguintes finalidades. Podem tornar lícitas determinadas condutas, afastar a culpabilidade do agente, erigindo causa de isenção de pena, esclarecer determinados conceitos e fornecer princípios gerais para a aplicação da lei penal. E a gente vai estudar cada uma dessas funções das normas penais no decorrer do curso em relação às outras aulas. Então, as normas penais incriminadoras possuem dois preceitos. E as normas penais não incriminadoras não têm preceitos, mas têm subdivisões. A norma penal não incriminadora é dividida em permissivas, explicativas e complementares. As permissivas, que já é uma subcategoria das normas penais, também possuem duas outras subcategorias. Então, as permissivas pode ser dividida entre permissiva justificante, quando tenha por finalidade afastar a ilicitude, a conduta do agente, a licitude da conduta do agente, aliás, que o artigo 23, 24 e 25 do Código Penal são exemplos disso, e as permissivas exculpantes, quando se destinam a eliminar a culpabilidade, isentando o agente de pena. Então, as permissivas, aqui dentro das não incriminadoras, tem uma subcategoria, permissiva justificante e permissivas exculpantes. Também temos as explicativas, que são aquelas que visam esclarecer ou explicar alguns conceitos. Exemplo para vocês, artigo 327 e 150, parágrafo 4º do Código Penal. E as complementares são aquelas que fornecem princípios gerais de aplicação da lei penal. Então, em suma, voltando aqui no começo, a norma penal é diferente da lei penal. Segundo a teoria de Binding, a lei penal é a forma e a norma é o conteúdo que se extrai da forma. E essa norma penal pode ser dividida em relação a incriminadoras e não incriminadoras. Incriminadoras são aquelas que impõem algum tipo de conduta, algum tipo penal, aliás, e as normas penais incriminadoras não trazem nenhum crime, não trazem nenhuma descrição de algum crime, não cominam pena. Então, as penais incriminadoras
Elas têm o preceito primário, que é a descrição do delito, como do artigo 155 do furto, e o preceito secundário, que é a cominação de pena. A pena em abstrato que vai ser entre de 1 a 4 anos e multa, preceito primário e preceito secundário. Então, toda norma penal incriminadora vai ter esses dois preceitos. E as normas penais não incriminadoras podem ser permissivas, explicativas e complementares. Certo? Dessa forma, encerramos o estudo inicial da norma penal. É só um começo, uma introdução dos estudos da norma penal. E na próxima aula vamos estudar a respeito das normas penais em branco. Beleza? Eu espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.